Olá, bom dia. Estamos de volta com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 3 de julho, ouvinte. E agora, neste segundo bloco, nós vamos iniciar uma entrevista com a Regina Souza. Ela que é psicóloga e professora. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, meninas. Bom dia, Natália. Bom dia, Nicole. E olha, doutora, vamos iniciar nossa pergunta, né, Natália? Nossa entrevista falando sobre os jogos, o vício em aposta, né? Os jogos que as pessoas estão gastando milhões de dinheiro sem retorno nenhum. Temos aí recentemente, Natália, a operação Game Over, que foi especificamente no jogo do Tigrinho, e algumas dessas vítimas relatam que estavam viciadas devido, né, à utilização desses jogos. Aí a minha primeira pergunta, doutora, qual é a principal característica do vício em apostas e qual é a diferença entre as outras formas de vício? Tá, primeiro pode me chamar de Regina mesmo. Tá certo. Vamos quebrar essa formalidade. Mas qual a diferença, né? Primeiro, é importante que a gente entenda um pouquinho que o jogo é lúdico, né? Quando a gente começa a jogar, esse brincar, esse fazer é lúdico. Então, a gente já começa aí nessa brincadeira, nessa liberação de dopamina, né? Que é muito prazeroso. Só que essa diferença, né? Para o vício, de fato, é quando isso começa a se tornar mais danoso para a saúde. Não só para a saúde, para o comportamento, para a mudança comportamental, mas existe também uma perda financeira aí envolvida, né? Quando existe o vício em apostas, por exemplo, né, quando a gente sai de uma ludicidade e passa a ser, de fato, desencadear um fator aí de vício, existe uma perda financeira muito grande envolvida, né, que acaba meio que surgindo aí uma bola de neve diante de tudo isso. Você aposta para começar na esperança, né, é um ser muito esperançoso. A pessoa que aposta, porque ela tem sempre a esperança de estar ali ganhando alguma coisa, ou geralmente ele começa a apostar porque tem uma conta para pagar, e aí nessa esperança de complementar essa conta para pagar, aposta ali R$4 na esperança de ganhar 40, e não ganha, começa a perder, e aí entende que para ganhar precisa apostar um pouco mais, e aí começa a vir uma bola de neve incontrolável muitas vezes. Ô, Regina, existe um estigma muito grande em torno das pessoas viciadas, né? Sim. Mas a gente entende, por exemplo, que uma pessoa que é um alcoólatra, né? Uma pessoa viciada em álcool, uma pessoa viciada em drogas, a gente entende que existe ali uma substância e que essas pessoas ingerem, né? Consomem essa substância e a partir daquilo passa por processos químicos que o corpo fica dependente e isso pode desencadear esses vícios. Quando a gente traz aí para um vício que ele segue uma linha mais psicológica, digamos assim, gera uma certa dúvida, né? Esses estigmas, eles aumentam e é pior ainda, né? Assim, não é que é pior, mas as pessoas devem pensar, como é que a pessoa vai se viciar no negócio? É safadeza? Joga porque quer? Tem como parar? Podia ter evitado. Então, como é que a gente consegue diferenciar esses tipos de vícios, visto que não tem uma substância que está entrando no corpo da pessoa? Você falou aí na dopamina e tal. Então, como é que a sua área, né, que é a psicologia, como é que ela consegue determinar essa diferença desses vícios? Vamos lá. Acho que você foi muito assertiva de separar tudo isso. Primeiro, o vício em drogas, em álcool e outras drogas, né, que a gente chama, ele precisa da ingestão de uma substância ali, né, para gerar esse prazer, para gerar o vício. Quando a gente fala do vício em jogos eletrônicos, em apostas, a gente está se referindo em um aspecto mais comportamental, mais compulsivo também. E aí o que é que acontece nesses dois aspectos, né? Um tem a ingestão, o outro não tem a ingestão. Tem um fator que se chama um fator de recompensa, né? Que é o que estimula essa pessoa a estar jogando cada vez mais, que é a recompensa financeira. A gente trabalha pela satisfação, né? Porque a gente gosta de trabalhar, mas a gente trabalha também com essa expectativa financeira de receber no final do mês.
Quando a gente recebe uma meta adicional, né, que tem uma bonificação, nós, seres humanos, somos mais estimulados, né? A gente trabalha mais feliz, mais satisfeito, mais motivados. Exatamente. Então, o vício trazendo, lógico, esse é um aspecto positivo, né? Eu preciso deixar claro isso, né, para depois sair daqui. Mas esse aspecto negativo, ele funciona dessa mesma forma, né? Então, é importante ter muito cuidado. Agora, você falou aí sobre quais são esses sinais de alerta, como que a gente consegue identificar. Primeiro, é uma pessoa que ela tem, de fato, esse rótulo na sociedade, né? A gente, quem é viciado em álcool, muitas vezes, a gente consegue identificar visualmente, né? Que é uma pessoa que está todo final de semana ou todos os dias, com uma frequência alta, ingerindo bebidas alcoólicas ou está fumando muitas vezes, é visualmente perceptível. Quando a gente fala do vício em jogos eletrônicos, em apostas, o celular ele se tornou uma extensão, na verdade, do nosso corpo, né? É até estranho falar isso, mas ele é uma extensão do nosso corpo. Então, quando a gente pensa em jogos eletrônicos, ele está ali a qualquer momento, né? A gente recebe vários estímulos, né? Aposto que vocês já devem ter recebido aí vários ou influenciadores divulgando esse tipo de mecanismo. Não é só receber, não, é bombardear. Nós somos bombardeados o tempo inteiro, conta né? seguindo também, né? Incentivando. Exato. O tempo inteiro. E não existe uma conotação negativa, né? É sempre associado ali, olha, vai ter um retorno financeiro ali e você vai ganhar. Não existe uma perda. Aposta que é seguro. E, na verdade, não é. Né? Quando a gente fala, é mais profundo, né? Então, é importante que você tenha clareza. Essa pessoa que aposta, ela não tem muito clareza disso tudo. Como eu falei antes, é um ser esperançoso. Ele tem esperança de ganhar. Então, quanto mais ele aposta, mesmo que ele perde, ele vai lá, não, eu vou ganhar, na próxima eu vou recuperar o dinheiro. E aí, nessa de recuperar o dinheiro, ele se perde. Porque ele não consegue recuperar o dinheiro, ele perde tudo que ele apostou. Ele começa a pedir empréstimos, muitas vezes, né, a bancos e tal. Outros caminhos que ele acaba buscando também são a amigos, a familiares, mas sempre omitindo. Ele nunca vai falar que está com a dívida de jogo, né? Geralmente ele vai falar que é para pagar uma conta de apartamento, uma conta de carro, ou algo que ele vai precisar, uma medicação. Então, ele vai desviar esse foco. Então, acho que essa é uma das principais características, né? Quando se trata de vício, existe também o aspecto da irritabilidade, do ficar sem jogar, e aí fica muito irritadiça a pessoa. Seria, né, uma abstinência. Seria uma abstinência, né? Ele vai desviar o foco, por exemplo, no trabalho ou dos estudos, então ele não vai conseguir focar ali. Ou a todo instante ele vai estar lá no celular, né? A gente, de vez em quando, vê um colega rolando a maquineta, faz tiririm. Exato. Né? E Regina, recentemente a CCJ no Senado, ela aprovou, né, a legalização dos cassinos e bingos aqui no Brasil. E olha, me chamou a atenção quando a gente estava lendo o projeto, trouxemos aqui até para o Jornal da Manhã um termo, né, que é a pessoa que é viciada vai assinar para ser proibida de utilizar esses locais de apostas. Eu gostaria de saber a sua opinião como profissional. Essa legalização, ela é positiva? Então, não, né? A gente está falando de vício. E tem o que já está viciado, né? Primeiro que ele não vai reconhecer que é viciado, né? É muito difícil uma pessoa reconhecer que tem um problema, que precisa de ajuda e tudo mais, né? Então, ela vai negar tudo aquilo. E segundo, que é difícil, né? Porque a gente está falando ali em algo que causa dependência e que essas pessoas, elas podem, né, se tornar dependentes. Elas podem não ser dependentes hoje, mas amanhã elas podem ser dependentes de tudo isso. A gente fala muito do jogo do tigrinho,
mas tem também outros tipos de apostas, né, que vem sendo muito fomentadas. A bet esportiva, né, Natália? Eu ia entrar justamente nesse assunto, Nicole, porque as bets, parece que o jogo do Tigrinho, ele está mais considerado, né, teve a operação, como a gente trouxe aqui, jogos de azar, que é jogo de azar. Coisa dos algoritmos, cassino. Os algoritmos que eles são preparados ali para levar as pessoas a perderem o joguinho lá. Eu realmente não sei como funciona, mas é no geral, né? Mas a gente pensa também nas bets que tem propaganda em rede nacional, tem propaganda aqui nos eventos da própria prefeitura, né? Com cartazes, com outdoors, patrocinando eventos. Então, está institucionalizado, me parece, né, que está tranquilo essa coisa das bets, que são casas de apostas para futebol. E parece que é algo menos danoso, parece que é uma coisa assim mais sutil. E muito provavelmente não é. Onde eu quero chegar é que as pessoas... não, eu vou apostar aqui só R$5 para ver se o meu time ganha. Eu vou apostar R$10 naquela falta, não sei quem vai ter falta, vai ter cartão amarelo, vai ter cartão vermelho. Inclusive, já existe uma certa máfia até dentro do próprio futebol. Tem uma investigação acontecendo no CPI, Congresso. Né? E por conta de tudo isso. Mas aí, essa questão das bets, doutor, porque o que acontece? As pessoas também se viciam nesse tipo de jogo, nesse tipo de ação, né? Porque, claro, depende do outro, depende daquele jogo, mas existe todo um movimento aqui para aquilo acontecer, apesar de ser, foi só R$5. Mas, e aí? Existe alguma diferença ou está tudo no mesmo bolo? É um grande problema geral? É um grande problema. É um grande problema. O que vai diferir ali é o público-alvo, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de esportes e tal, existe um público masculino muito envolvido, muito engajado. Então você imagina ali um torcedor fanático pelo seu clube e vai estar lá apostando. É aquele ser esperançoso, né? Que acredita, que vai estar E ainda ali. mais mexe com a paixão, né, doutora? Sim, é diferente, porque além mexe. da recompensa financeira, ainda retém a recompensa do time ganhar. É uma Isso. recompensa emocional, né? Dupla. Eu acho que entra essa coisa da dopamina muito mais rápido. Exato. E ele vai estar ali acompanhando aquele processo, né? E é algo que ele não controla, né? O jogo é algo que a gente não controla. Então, ele vai estar ali, sendo estimulado de vários aspectos, vai estar acompanhando, vai estar vibrando, mas vai estar torcendo para que o outro se machuque, para que o outro saia, né? Então tem esses aspectos, mas é um problema também. É importante deixar esse alerta, né? Um problema. Pode falar, amiga. Então, é um problema de saúde pública, então. Saúde pública. É preciso ter cuidado. E vale lembrar, Natália, que as bets, elas já são regulamentadas aqui no Brasil, então elas podem funcionar. Por isso que nós acompanhamos tantas propagandas. Porém, né, e por muitas vezes, como a doutora a Regina trouxe, por vezes a gente acaba associando que não é tão mal assim, porque nós vemos em todos os lugares. É normalizado. Mas como a doutora bem trouxe, não é bem assim. Então, ouvinte, foi ótima a entrevista. Queria agradecer demais a Regina Souza, que é psicóloga e professora, ao ponto que eu deixo espaço para suas considerações finais. Tá, eu só queria fechar aqui, né, que eu acho que um caminho para sair de tudo isso, que eu acho que é importante a gente deixar esse alerta de conscientização, mas trazer também esse diálogo para dentro de casa, né, sobre esse alerta mesmo, sobre a importância de falar sobre esses jogos, de conscientizar os jovens principalmente e os adultos, para levar também isso para dentro das empresas, essa conversa também, porque isso acaba impactando diretamente o trabalho daquele funcionário ali que está engajado muitas vezes e acaba se perdendo no meio disso tudo, né? Então é importante a gente deixar esse alerta e busquem ajuda, sabe? Identificou de início, já começa a sentir ali uma abstinência pelo jogo, já entende que não é normal, busca ajuda profissional de um psicólogo, sabe? A terapia cognitivo-comportamental está aí para isso também, para ajudar nesse caminho. Busque ajuda de familiares, né? Existe sempre uma saída, né? Então, esse é o meu alerta, né, para todos. Muito obrigada, Regina Souza, psicóloga e professora, ao ponto que eu também agradeço aos meus companheiros, a minha companheira de bancada, Natália Barros, ao Cláudio Stone na técnica e o nosso querido repórter Maílson Franklin nas ruas, junto com Geraldo Salgueiro. Muito obrigada, ouvinte, e até amanhã. Tchau, tchau, ouvinte.
Você ouviu Jornal da Manhã.